Então, tema 2, pessoal, surgimento e expansão da igreja. Dois aí que nós vamos ver. A igreja apostólica, né? Como o próprio nome diz, é a igreja lá de Atos dos Apóstolos, é a igreja no seu início, né? E aí a gente vai ver esse primeiro período dessa igreja. O que nós temos aí, né? O ponto de partida, né? Quando que a igreja nasce, né? Então, veja, a Igreja de Cristo nasce, na verdade, no Monte das Oliveiras, não muito distante de Jerusalém. Isso ocorreu no ano 30, depois de Cristo. Aqui é ano Domini, né? AD, poderia ser AC. Sob a direção de Pedro, Paulo e seus sucessores imediatos. A igreja foi estabelecida no espaço de tempo de 2 gerações, em quase todos os países, desde o Eufrates, né, o rio Eufrates, até o rio Tigre, desde o Mar Negro até ao Nilo. Então, aqui é o primeiro momento, o primeiro período da igreja, a igreja se iniciando, os nossos primeiros irmãos cristãos já tendo essa experiência, né? A Igreja de Cristo, então ela já vai estar iniciando aqui a partir do ano 30 depois de Cristo, ok? Muito bem, aí nós vamos ter o primeiro período, esse primeiro período ele terminou com a morte de João, o apóstolo João, né? O último dos 12 apóstolos, que ocorreu, conforme se crê, por volta do ano 100, ano Domini, ou seja, 100 antes de Cristo. Então, na verdade, nós temos aqui o primeiro período, o primeiro século, na verdade não, os primeiros 70 anos de igreja. Se ela nasce no ano 30, e nós temos, então, essa primeira fase indo até o ano 100, nós temos os primeiros 70 anos da igreja, tá? E é interessante que o apóstolo João, né, que escreveu o Apocalipse, foi o único apóstolo que não foi martirizado. Todos os outros, então, foram martirizados, morreram como mártires. Tá? Por que será que Deus permitiu isso, né? Você já parou para pensar, né? Se nós partirmos para uma linha de teologia triunfalista, nós vamos ter dificuldade para entender isso. Porque na teologia triunfalista, o crente ele não pode sofrer, o crente ele não fica doente, o crente ele não fica pobre, o crente vai sempre triunfar, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Deus usou a morte dos seus servos exatamente para cumprir o seu propósito. Como eu disse, a vontade de Deus é objetiva, e sendo uma vontade objetiva, Deus, então, ele realiza aquilo que ele intentou realizar. Então, quando a gente vê, por exemplo, um apóstolo Pedro, que antes da crucificação negou Jesus, e aí depois, então, da morte, da ressurreição de Jesus, principalmente ali em Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, inclusive veio sobre Pedro, né, que houve a plenitude do Espírito Santo, né, ou o batismo com o Espírito Santo. Então, quando houve aquela plenitude, o poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, Pedro não mais negou Jesus. Pelo contrário, você vai ver Pedro pregando ali em Atos perante as autoridades de uma forma muito, muito ousada, muito, qual é a palavra? Ou seja, ele foi bastante incisivo na sua pregação. Nós temos Pedro pregando 2 sermões. No primeiro sermão, convertem-se 3.000 pessoas. No segundo sermão, 5.000 pessoas. Então, um Pedro covarde antes da morte de Jesus, porque ele estava com medo das autoridades,
se torna um homem ousado pelo poder do Espírito. E Pedro, conforme nós já dissemos, né, conta a história da igreja, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Aí, se você começar a pensar, poxa, na primeira vez, ou seja, antes da morte, Pedro nega Jesus. Depois ele morre pregando o evangelho. Então basta nós pensarmos um pouquinho, né, como que alguém morreria crucificado de cabeça para baixo, afirmando uma mentira. O que significa isso? Então, veja, se Pedro não tivesse realmente a experiência da conversão, se ele não visse a morte, a ressurreição de Jesus, o poder do Espírito na vida dele, ele jamais morreria por Cristo. Então, nós encontramos relatos como esses que mostram a evidência e a veracidade da palavra de Deus. Então, o testemunho de Pedro já é suficiente para nós entendermos a respeito dos primeiros passos ali do cristianismo. Então, ninguém pode negar, por exemplo, a ressurreição de Cristo quando nós olhamos para o testemunho do apóstolo Pedro. Então, vejam, um homem que negou, porém depois morreu defendendo o cristianismo. Por quê? Porque ficou evidente para ele que Jesus era o Cristo, o ressurreto, e quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele não tinha mais dúvida, e aí ele morreu pregando o Evangelho. Então, esses testemunhos nos dão o quê? Força para nós também defendermos a nossa fé. Ou seja, nós nos tornamos apologetas. O que é um apologeta? É aquele que defende a sua fé. E todos nós devemos ter autoridade, né, bíblica, convicção de fé, para defendermos aquilo que nós cremos e, inclusive, se precisarmos enfrentar a morte defendendo a nossa fé, nós temos que estar prontos para isso, tá? Então, aí está esse primeiro período da igreja, nascendo no ano 30 e no ano que vai até o ano 100 depois de Cristo. Então, os primeiros 70 anos da igreja, né? Então, ainda sobre o primeiro período, né, nós temos desde a ascensão de Cristo, no ano 30 depois de Cristo, até a pregação de Estevão no ano 35. Então, isso faz parte desses primeiros 70 anos. A igreja mesma, como nós conhecemos, ela iniciou-se no dia de Pentecostes, ou seja, no fim da primavera do ano 30, tá? Então, vejam só, aí você fala, mas Jesus não morreu com 33 anos? Sim, Jesus morreu com 33 anos. Só que o texto aqui está dizendo que o Pentecostes ocorreu no ano 30. Então, por que tem essa diferença? Pelo seguinte, o calendário gregoriano, na verdade, que é o calendário que nós temos, ele passa a contar o ano zero depois de Cristo. O que significa isso? Que, na verdade, o ano zero não é o ano do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus se deu por volta do ano 3 a 4 antes de Cristo. Estranho isso, né? O nascimento de Jesus se deu antes do ano zero. É importante nós sabermos isso. Por quê? Porque, veja, o rei Herodes perseguiu as crianças por volta de 2 anos antes do ano zero, que foi estabelecido como marco zero no calendário gregoriano. Então, Cristo nasceu por volta do ano 3 antes de Cristo, tá? Então, vamos lá, nós temos 3 anos de Jesus, aí nós contamos 3, 2, 1, 0. Então, nós já temos 3 anos aqui antes do ano zero. E a partir do ano zero, nós temos o quê? Mais 30 anos, tá?
Por isso que, então, nós temos essa questão da morte de Jesus por volta do ano 30 depois de Cristo, porém, ele nasceu 3 anos antes. Então, Jesus morreu com 33 anos. É essa a ideia aí que nós temos que entender. 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, que se deu ali por volta do ano 30, ok? E 10 dias depois, ocorreu a sua ascensão. Então, o que que nós temos? 50 dias após a ressurreição e 10 dias depois da sua ascensão. Então, nós temos o dia de Pentecostes, ocorreu, na verdade, 40 dias, né? Perdão, 10 dias após a ascensão de Jesus. Vamos entender isso. Olha lá. Jesus morreu, ressuscitou e ficou 40 dias com os seus discípulos. A Bíblia diz isso, tá? Então, ele ficou 40 dias, ok? Com os seus discípulos, orientando, dando toda a direção, trazendo mais ensinamentos. Jesus com o corpo glorificado, é isso mesmo, tá? Porque ele morreu, ressuscitou com o corpo glorificado, e é esse mesmo corpo glorificado que nós vamos receber no momento do arrebatamento. Antes do arrebatamento, nossos corpos serão transformados, serão glorificados, tá? É aquilo que Paulo fala do corpo corruptível se transformando num corpo incorruptível, tá? Então, Jesus, ele morre, vai ocorrer a ressurreição. Então, depois, mais 40 dias com os seus discípulos. Muito bem, aí ocorre a ascensão de Jesus, ou seja, Jesus sobe aos céus. Muito bem. Aí os discípulos ficam 10 dias em oração, buscando o cumprimento da promessa que seria descida do Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a ressurreição, tá? O Espírito Santo vem. É o que nós temos relatado ali em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a ressurreição. Então é isso que está escrito aqui, ó, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, tá? Ocorre, e 10 dias depois da sua ascensão, exatamente. Então ocorre o quê? O dia de Pentecostes, e então inicia-se a igreja ali naquela ocasião. Muito bem. O período da era apostólica, o que nós temos então? Primeiro, Jesus exerceu 3 anos e meio do seu ministério de ensino. Na verdade, aqui nós temos então a obra de Jesus, né? Quando a gente estuda cristologia, por exemplo, nós temos a pessoa de Jesus, o estudo da pessoa de Jesus, quem foi Jesus, quem é Jesus, e nós temos o estudo da obra de Jesus, tá? O ministério dele. Então, aqui, ó, nesse período da era apostólica, nós temos, então, Jesus exercendo o seu ministério. Então, o que que acontece? Ele tem os seus discípulos, tá? Ele tem os seus discípulos e ele ministra, ele ensina, então, os seus discípulos durante 3 anos e meio. Alguém pode, eu já vi pessoas dizendo assim, por exemplo, que Deus usa a pessoa independente do conhecimento dela. Realmente Deus usa, né? E aí as pessoas utilizam o exemplo do apóstolo Pedro, né? Porque quando nós comparamos a cultura de Pedro com a cultura de Paulo, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Então, Paulo tinha uma cultura extremamente fora da média, ok? Para aquela ocasião. E Pedro era um pescador. Tanto é, para quem conhece bem o grego, né? Para quem conhece bem o grego e compara o texto escrito por Paulo nas suas cartas,
compara com as cartas de Pedro, nota a diferença cultural nas redações, né? Então, quando você pega a mesma coisa, vamos supor, uma pessoa muito simples vai escrever um texto em português, ele vai escrever aquele texto conforme o vocabulário natural que ele conhece. E quando uma pessoa que tem uma cultura maior vai escrever o mesmo texto, por exemplo, ele já usa o que é um vocabulário mais rico. Então é isso que tinha como diferença entre Pedro e Paulo. Só que Pedro, ele ficou 3 anos e meio com Cristo, o que deu para ele uma bagagem teológica tremenda, ao ponto de Pedro, então, poder, além de pregar os seus sermões com autoridade, poder e intrepidez, escreveu também 2 cartas fundamentais para o ensino da igreja. Mas, repito, não se compara com aquilo que Paulo exerceu em termos de ensinos doutrinários para a igreja. Por exemplo, a carta aos Romanos, escrito por Paulo, é um tratado teológico, né? Então, as doutrinas mais fundamentais da igreja, como a justificação, por exemplo, quem trata disso é o apóstolo Paulo. Então, Deus usou tremendamente Pedro, mas Deus usou tremendamente Paulo numa extensão até maior, tá? Então, Jesus, naquela ocasião, né, ele já era o almejado Messias de Israel, ou seja, o Cristo. Messias e Cristo são palavras idênticas, é o mesmo significado. Então, Messias em hebraico, né, que é Machia em hebraico, e Cristo, que é Christos em grego, né? Qual o significado de Machia e de Christos? O significado é o ungido, tá? Então, quando você tem Yeshua HaMashia, né? Você tem Jesus, esse Ra aí, na verdade, é o artigo o. Então, Yeshua, Jesus, o Machia, ou seja, Messias, tá? Então, quando você tem Jesus Cristo, Jesus Christos, no grego, então você tem Jesus, a palavra Jesus significa Yahvé salva, Yahvé é salvador, então o nome na cultura hebraica era muito significativa, tá? Então, Jesus aqui, quando você pronunciava Jesus, quando um judeu pronunciava Yeshua, ele estava dizendo Yahvé é Salvador. Então, Yahvé salva, né? E, como eu disse em grego, Jesus. E Christos, na verdade, Cristo, que é ungido, na verdade, é um título, tá? Jesus tem um único nome. Qual é o nome de Jesus? É Yeshua. Jesus no grego. Esse é o seu único nome. Porém, ele tem diversos títulos. Um título é Cristo. Então, Jesus tem o seu nome e tem o seu título, que é o título de ungido, né? Então, veja, é o príncipe do reino celestial. Esse é o nome de Jesus que nós temos, então. O dia de Pentecostes, vejam só, eram 120 ao todo, ou seja, 120 discípulos, reunidos em oração por aproximadamente 10 dias. Então, como Jesus prometera, o Espírito Santo desceu sobre eles de forma maravilhosa, como línguas de fogo, sobre a cabeça de cada um. Então, veja só, uma simbologia do Espírito Santo. Então, essa ideia de o Espírito Santo descer como língua de fogo é exatamente essa ideia do Espírito Santo sendo distribuído para esses 120. Muito bem. Vejam agora o que aconteceu.
Letra A, iluminou as mentes dos discípulos, dando-lhes um novo conceito do reino de Deus. Então, a presença do Espírito Santo, a unção, a plenitude do Espírito Santo, naquela ocasião, trouxe clareza a eles. Então, eles tinham certeza de que a promessa tinha se cumprido. Tanto é que, quando Pedro é interrogado sobre aquela ocasião, ele vai para o livro de Joel e diz que era exatamente aquilo que Joel profetizou lá em Joel 2:28, que era exatamente aquilo que estava acontecendo naquele momento, a descida do Espírito Santo sobre eles. Esse reino, letra B, esse reino não era político, mas sim espiritual. Isso trouxe clareza, porque os judeus esperavam que Jesus viesse restaurar o reino político de Israel. Mas não, a restauração foi espiritual e foi isso que aconteceu, e com a presença do Espírito Santo, isso ficou claro para eles. Letra C. O Espírito Santo capacitou a cada um de forma que capacitou a cada um de forma que quando fossem ouvidos dali em diante, crescem pelo poder do Espírito Santo no poder da palavra. O Espírito Santo fez morada permanente na igreja, que foi chamada com muita propriedade Igreja Pentecostal. Não é a Igreja Pentecostal de hoje, tá? É a igreja fruto do Pentecostes, essa é a ideia. E teve início na cidade de Jerusalém. Então, por isso, a igreja primitiva é conhecida como a Igreja de Jerusalém. Ali nasce, então, essa igreja debaixo do poder do Espírito Santo que ocorreu no dia de Pentecostes. Evidentemente, nos primeiros anos da sua história, a atividade da igreja limitou-se àquela cidade e arredores da Galileia. Então, no início, né, era Jerusalém e Judéia. As sedes gerais da igreja daquela época eram o cenáculo no Monte de Sião e o pórtico de Salomão no templo. Então, quando nós temos na nossa tradução na língua portuguesa que eles se reuniam diariamente no templo, né, conforme Atos 2, de 42 a 47, essa reunião diariamente no templo não era uma reunião dentro do templo, porque vejam, vocês devem se lembrar que o templo era dividido em 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e depois do véu, o santíssimo lugar. Então, no átrio, no lugar santo e no santíssimo lugar, principalmente no átrio e no lugar santo, quem estava ministrando eram os sacerdotes. E no santíssimo lugar, uma vez por ano, além do véu, quem entrava era o sumo sacerdote, oferecendo sangue pelos seus próprios pecados, dele, sumo sacerdote, e pelos pecados do povo. Então, veja, quando a Bíblia fala que eles se reuniam diariamente no templo, era exatamente ali no cenáculo, próximo, tá? Ou no Monte Sião. E o pórtico de Salomão, então, ali nas proximidades do templo. Essa é a ideia. E não dentro do templo, como muita gente pensa. Não, dentro do templo, nenhum judeu entrava, ok? Eles ficavam aos redores, no pórtico, nas portas daquele compartimento, daquelas 3 divisórias que então formavam o templo, ok? Essa é a ideia ali. Membresia da igreja primitiva, olha só como ela era composta. Os judeus da época, voltando aqui, os judeus da época pertencentes a 3 classes eram representados na igreja de Jerusalém. Então, nós tínhamos os hebreus, habitando a Palestina, eram eles a verdadeira raça israelita. Seu idioma, a língua hebraica. No decorrer dos séculos, mudaram de hebraico clássico do Antigo Testamento para o aramaico, ou ciro-caldaico.
ok? Mas, então, nós tínhamos 3 classes. A primeira classe era a classe, então, dos hebreus. Esses eram, então, os judeus verdadeiramente israelita, né? Também, então, vejam só, os judeus gregos ou helenistas também estavam nessa membresia. Judeus descendentes da dispersão. Por quê? Porque nós vamos ver que houve uma dispersão, né? E aí, esses judeus, eles estavam em outras regiões, tá? Então, esses judeus gregos ou helenistas, eles estavam na região ali, moravam nas regiões, mas não moravam em Jerusalém, tá? Então, são os judeus descendentes da dispersão, judeus que viviam em terras estrangeiras. Esses judeus haviam se estabelecido em Jerusalém ou na Judéia e haviam formado sinagogas para atender suas várias nacionalidades. Então, o que acontece? Uma vez por ano, na festa de Pentecostes, todos esses judeus que estavam ali na região da Judéia, tá? Que eram considerados estrangeiros, exatamente por não estarem morando em Jerusalém, eles vinham para Jerusalém para, então, a festa de Pentecostes. E é interessante que a descida do Espírito Santo correu exatamente no dia de Pentecostes. Então, todos esses judeus que estavam ali reunidos presenciaram o cumprimento daquela promessa. E os prosélitos, então, judeus israelitas, judeus gregos e helenistas, e os prosélitos. Quem eram? O que era um prosélito? Eu coloquei aqui embaixo. Indivíduo recém-convertido à religião judaica. Olha só, eram os não descendentes de judeus que renunciaram ao paganismo, aceitaram a lei judaica e passaram a pertencer à igreja judaica, recebendo o rito da circuncisão. Tá? Então, eles passavam por esse ritual. Eram a minoria encontrados em muitas sinagogas em todas as cidades do Império Romano. Tinham os mesmos privilégios do povo judeu. Tá? Então, a partir do momento que eles se convertiam ao cristianismo, né? Antes se convertiam, os prosélitos se convertiam ao judaísmo, né? Agora, aqui na igreja, eles já estavam se convertendo ao cristianismo. Então, nós encontramos esse grupo também, né? Vejam só, os prosélitos eles não devem ser confundidos com os tementes a Deus. Esses eram os gentios, tá? Que deixaram de adorar os ídolos e frequentavam as sinagogas e não participavam da circuncisão, nem se propunham a observar as minúcias da lei judaica. Então, nós tínhamos os prosélitos e nós tínhamos aqueles que eram chamados os tementes a Deus. Então, eles eram gentios, eles temiam a Deus e eles faziam parte da igreja também. Mas, diferente dos prosélitos, eles não participavam dos rituais da circuncisão, mas eles participavam da igreja, ok? E eles também não eram zelosos em guardar as leis judaicas. Então, a igreja, no seu início, ela vai ter essa transição, porque vejam, a grande dificuldade era exatamente deixar de uma hora para outra, não é? Praticamente isso mesmo, de uma hora para outra, deixar o judaísmo para tornar-se cristão. Então vejam, enquanto que o judaísmo tinha todo aquele ritual da circuncisão, todo aquele ritual do cumprimento, né, da lei judaica, o que nós encontramos exatamente como fruto ainda daquelas tendências judaizantes, né? O cristianismo, o evangelho já libertava de tudo isso.
Então, foi exatamente aí a luta do apóstolo Paulo com os membros da igreja da Galácia, porque a igreja da Galácia, ela foi muito influenciada na época pelos judaizantes. Então, aqui você começa a entender por que que Paulo, então, precisa escrever a carta aos Gálatas, porque os judeus ali da Galácia diziam o seguinte: olha, realmente a salvação é mediante a morte e ressurreição de Cristo. Eles eram judeus messiânicos. Porém, o judaísmo estava muito incrustado ainda na mente e no coração deles. Então, eles diziam o seguinte: olha, você deve crer em Cristo, mas você precisa ainda participar do ritual da circuncisão. Então, você que é gentio, você que não é judeu, você que não passou pelo ritual da circuncisão, você precisa crer em Cristo, passar pelo novo nascimento, mas além disso, você precisa ser circuncidado. Então, olha o que que acontece. Paulo vem dizendo ali aos Gálatas que essa pregação não era uma pregação real e verdadeira, porque no verdadeiro evangelho, no único evangelho, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é altamente suficiente para a salvação do homem. Então Paulo chega e fala: olha, eles estão pregando para vocês outro evangelho. O que que era outro evangelho na mente de Paulo? Eram aqueles que pregavam o evangelho mais alguma coisa. Então, evangelho mais circuncisão, para Paulo, era outro evangelho. E hoje, por incrível que pareça, as heresias, elas se repetem, né? Então, nós temos, inclusive, meios evangélicos em que você vai ver a pregação do evangelho, ou seja, o crente, ele crê na morte, na ressurreição de Jesus, só que ele não se contenta com isso. Para ele, Jesus não é suficiente, o sangue de Jesus não satisfaz plenamente a justiça divina. Então, ele tem uma tendência natural, principalmente no Brasil, porque a nossa origem é católica, não é? Por causa disso, a tendência do evangélico brasileiro é dizer: não, eu creio em Cristo, mas a salvação também depende das minhas atitudes, depende das minhas boas obras. Então, o catolicismo é esse tipo de religião, né? Eles creem em Cristo, porém, a vida piedosa é importante para a salvação do homem também. O Espiritismo prega as boas obras. Então, é muito difícil para o crente brasileiro ele se desligar desse outro evangelho, dessa complementação. Estão entendendo? Quando que o evangelho é único, só existe um evangelho, que é a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E, na verdade, a reforma que ocorreu em 1517 com Martinho Lutero, lá no século XVI, foi exatamente para quebrar esse dogma da Igreja Católica de que a salvação do homem não era somente mediante a fé, era mediante a fé, mais o cumprimento das indulgências. Então, algo terrível. E Martinho Lutero, um padre católico, recebeu a revelação lendo o livro A Carta de Paulo aos Romanos, e entendeu que a justificação era pela fé, entendeu a suficiência de Cristo. A partir dali, em 1517, então, a igreja ela volta a crer no evangelho primitivo, vamos dizer assim, naquele evangelho puro da salvação pela fé mediante Cristo Jesus. É por isso que Lutero ele fala, inclusive, o seguinte, que a doutrina da justificação, com essa doutrina, essa
com a doutrina da justificação, a igreja permanece em pé. Sem ela, a igreja cai. Então, aí tem sido o grande problema da Igreja Católica até hoje, tá? Porque os dogmas da igreja, o que é um dogma? Na Igreja Católica, um dogma é uma doutrina que eles consideram verdadeira e inquestionável. Então, a autoridade, ela não vem somente das Escrituras, mas as encíclicas do Papa, ou seja, aquilo que o Papa traz como revelação, como acréscimo, também faz parte da autoridade da Igreja. Então, vejam só, a Igreja Católica, ela está presa ainda aos dogmas da própria religião católica, né? Quando que Lutero, já lá no ano de 1517, como eu falei, tentou romper essa questão. E aí nós temos, então, esse catolicismo apostólico romano, né? Tomando conta ainda, né, do nosso país. O nosso país é católico. Então, se você olhar o censo do ano 2000, de 2010, né, o último censo foi de 2010, porque os censos são de 10 em 10 anos. Então, ainda não saiu o censo de 2020. Mas o nosso país ainda, infelizmente, é essencialmente católico. E os evangélicos ainda têm uma tendência, têm um pezinho lá nas boas obras. Então, essa questão que Paulo precisou combater a heresia do outro evangelho, da questão da circuncisão, lá na igreja da Galácia, precisa ser combatida ainda hoje. Então, o evangelho no Brasil ele precisa ser pregado de forma pura. Os púlpitos precisam ensinar exatamente aquilo que a Bíblia diz, porque, volto a dizer, as pessoas vêm para Cristo trazendo todas as tradições que eles aprenderam dos seus pais. Então, principalmente os mais velhos, quando aprenderam com os seus pais a respeito da adoração a santos, da reverência a santos. Veja só, eu tive a experiência da minha conversão em 1984. Então, vejam, eu vivi no catolicismo 18 anos, tá? Praticamente. 18 anos no catolicismo. Eu passava em frente a uma igreja católica, eu fazia o sinal da cruz, porque meus pais ensinaram. Aí, em 1984, eu tive a experiência da conversão lá na primeira igreja batista de Campinas, subindo Andrade Neves, lá antes do castelo. Eu tive a minha experiência de conversão ali, e mesmo convertido, quando eu passava na frente de uma igreja católica, eu tinha uma tendência forte de fazer o sinal da cruz, porque aquilo era muito forte. Então, se aconteceu isso comigo, imagina como estava o coração daqueles judeus que viveram debaixo da lei de Moisés durante todo aquele tempo, aprendendo toda aquela tradição, e de repente o evangelho vem e fala: não, não é nada disso, tá? A salvação depende exclusivamente da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E mediante o seu sacrifício é que o homem é salvo, pela graça somente. Então, se você perguntar para alguém, faz um teste. Você crê em Jesus? Ele vai dizer que crê. Aí você fala, a salvação é mediante a fé somente? Aí ele vai balançar. Por quê? Porque para ele não é mediante a fé somente. Para ele é mediante a fé mais uma vida de consagração. É mediante a fé mais uma vida de santificação. E agora você deve estar pensando, mas pastor Celso, é exatamente isso que eu penso. A salvação é pela fé, mais a santificação. É diferente, olha só. Quando a Bíblia fala buscar a santificação, porque o nosso Deus é santo,
E isso não tem nada a ver com salvação. A salvação é independente das nossas obras. Agora, o salvo, ele foi salvo e por causa da sua salvação, ele vai ser uma pessoa diferente. Ele vai ser uma pessoa de boas obras. Ele vai buscar a santificação por causa da salvação. Não que isso venha acrescentar méritos para ele ser salvo. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Espero que tenha sido produtivo para vocês. E na próxima aula continuaremos falando então sobre a história da igreja, um assunto fascinante para aqueles que gostam de estudar, vale a pena, e isso tudo vai te dando base na pregação do Evangelho.